Olá, alunas e alunos do ensino médio da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Segue tudo tranquilo? Espero que sim, tomara que sim. Pessoal, vou falar nesse vídeo hoje um pouquinho sobre a história do teatro grego, tá? Falar rapidinho para vocês sobre o teatro grego, esse teatro assim fundamental, tão importante para a história do teatro no mundo todo até os dias de hoje. Vou explicar um pouquinho para vocês o porquê disso. Tá? É importante que a gente tenha esse conhecimento, né, da história do teatro, a importância do teatro grego no caso aqui desse vídeo de hoje, e é o que eu vou falar um pouquinho para vocês, tudo bem? Pessoal, vocês devem perceber, muitos de vocês aí, que a gente tem a impressão, às vezes até a informação mesmo, até os dias de hoje, de que o teatro grego é o berço do teatro, né? De que o teatro nasceu na Grécia, que é o berço, é o início de tudo. O teatro grego é o pontapé inicial da história do teatro no mundo. E não é exatamente assim, não é bem por aí. A gente tem essa impressão até hoje, muitas vezes a informação chega a gente dessa maneira, pelo eurocentrismo, né? Vocês já devem conhecer, estudando aí na história, na geografia, a questão do eurocentrismo, né? Já começa desde o mapa mundi tradicional que a gente tem com a Europa ao centro e acima, e isso vai se derramando em N outras questões aí, políticas, econômicas, simbólicas, sociais. Hoje em dia, os historiadores, na história contemporânea, têm desconstruído muito isso, né? Mas ainda é muito forte essa questão eurocêntrica na nossa formação, no nosso conhecimento, no acesso às informações. Por quê? Por uma questão muitas vezes proposital, né? A Europa como mandante ali por muitos anos, politicamente e economicamente, sempre quis ficar nesse lugar acima, ao centro, né, em destaque. Então, propositalmente, por interesses políticos, interesses econômicos, principalmente, muitas vezes, a história sempre foi contada colocando a Europa como um lugar principal, um lugar mais importante do que os demais. E hoje a gente vem desconstruindo isso e percebe que a história ela não só pode, como deve ser contada de diversos pontos de vista, né? A história ela é contada de diversos pontos de vista. Alguns naturais, que acontecem por acaso, alguns propositais, como no caso eurocêntrico aí de querer colocar destaque para algum lugar X ou Y, ou para algum personagem, algum país, algum acontecimento. Tudo é uma questão de escolha, né? Contar uma história é sempre uma questão de escolha, de por onde a gente vai contar, de que olho é esse, de que lado é esse, né? O que vai ser exaltado, o que vai ser suprimido. E esses interesses políticos, econômicos, muitas vezes estão por trás disso. E no teatro acaba que não foi diferente, né? Fazendo parte do processo e da história, chegou até por muito pouco tempo essa ideia de que tudo começou na Grécia. Mas não. A gente tem registro, a gente tem estudos, temos pesquisas de movimentos teatrais contemporâneos à Grécia Antiga, porém em outras regiões diversas do mundo, né? E algumas regiões até mais antigo do que a data da chamada história antiga da Grécia, né? A gente tem registro de movimento teatral no continente africano, né? Em vários países da África, com os griots, né? Os griots que eram contadores de história de diversas civilizações, de diversas etnias africanas, que não só contavam histórias, não era só uma questão cultural, popular, mas também eram líderes que eram responsáveis pela questão política, da organização da sociedade. Porque como era uma época que as coisas não eram documentadas no papel, não tinha aquele documento formal, burocrático, escrito, a palavra, né, o conto do griot, era a informação da história daquela região, daquele país, né, daquela etnia, daquele grupo, que passava de gerações para gerações, e eles se reuniam muitas vezes também por questões religiosas, né, de questões de espiritualidade, né, dos seus deuses, das suas crenças, de toda essa questão da espiritualidade. E aí começou um movimento teatral de representação, de representatividade dessas divindades para contar essas histórias. A gente tem registro de movimento teatral no Oriente, né, na Ásia, ali na China, por exemplo, teatro de história bem antiga, da época da Grécia, e até mais antiga do que esse período da Grécia Antiga. Na América Latina, nossa América aqui, né, os povos originários aqui da nossa América, antes da invasão, da chegada dos europeus aqui, tinham movimentos teatrais também ligados a questões de rituais, questões religiosas, espirituais, em relação às suas divindades, às suas crenças e tudo mais. Por que a Grécia carrega essa pompa toda?
Tem a questão do eurocentrismo, claro, né, que eu acabei de falar lá no iníciozinho do vídeo, mas tem sim a sua importância. Quando a gente quer desconstruir e abrir o nosso horizonte de visão para ver várias perspectivas, a gente não vai negar a outra, não é para colocar uma em sobreposição à outra, não é essa a ideia. O teatro grego continua sendo fundamental, importantíssimo para a história do teatro no mundo, e eu já vou explicar para vocês por quê. Não é só pela questão do eurocentrismo, é porque de fato houve uma mudança muito significativa na Grécia que fez com que o teatro fosse caminhando para o que a gente conhece hoje, né, com uma semelhança e uma função próximas do teatro que chegou até a gente hoje aqui no nosso país, no Brasil, em Juiz de Fora, no século 21, 2020. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho dessa importância. Na Grécia, em Atenas principalmente, que foi o foco principal do início do teatro ali, na cidade de Atenas, por volta ali de 550 a.C., começaram esses movimentos teatrais que também eram movimentos ligados a questões de rituais, de celebração aos deuses, principalmente ao deus Dionísio, que é um deus grego, né, que é ligado à questão da fertilidade, das festas, né, as festividades, ao vinho, à celebração da vida. Então começaram esses movimentos teatrais de representação da história do Dionísio, de oferendas e tudo mais, que começou esse movimento teatral na Grécia, que não era entretenimento, muito longe disso. Era fundamental, a sociedade grega se desenvolveu muito em cima, ao redor da questão do teatro. A sociedade participando, muito ativa, o teatro tinha uma função social, econômica e política muito forte na estrutura da sociedade grega, principalmente em Atenas, onde começou aquele foco principal ali. E aí eram festivais que duravam, às vezes, uma semana, né, com música, com dança, era tudo muito plural. O coro, né, que eram várias pessoas que faziam o coro, que era tradicional do teatro grego no início. Então, assim, eram festivais que duravam toda uma semana inteira, enfim, eram movimentações grandiosas. A própria palavra teatro, que é usada até hoje pra gente, ela é grega, né? Ela vem do grego, que significa lugar onde se vê, lugar para olhar. Esse é o significado da palavra teatro, né? E aí na Grécia começou em Atenas com essas festividades para o deus Dionísio, e isso foi se transformando. Por que o teatro grego é importante? Porque na Grécia é que ele foi começando a ser sistematizado, organizado, para virar uma questão social também, cultural, para um formato parecido com o que a gente conhece hoje. Deixou de ser apenas uma questão religiosa, uma questão de festividade em relação ao deus Dionísio, para passar a criar a questão do ator que surge na Grécia, né? O protagonista, que é o que conta a história, o principal, da onde a história é contada, o ponto de vista central da história, né? Aí veio a dramaturgia, de se criar enredos, histórias, né? Essa questão do espectador e do ator, esse encontro. Então esse teatro que a gente conhece hoje, ele foi uma transformação que ocorreu na Grécia. Por isso, um dos principais fatores do teatro grego ser tão importante. Os teatros na Grécia, eles eram construídos ao ar livre, né? Eram estruturas grandiosas, né? Com uma arquibancada enorme, num sentido, uma direção assim, circular, que hoje a gente chama de arena grega, né? Que eram essas grandes arenas que foram construídas para esses grandes festivais. E aí na Grécia surgiram, por isso, outro motivo de uma grande importância que a história do teatro grego contribuiu para a história do teatro em geral, é que na Grécia surgiram dois grandes gêneros a princípio, que era a tragédia e a comédia, né, que a gente hoje chama de tragédia e comédia gregas, né, que nasceu na Grécia. A tragédia, a própria palavra tragédia, traduzindo é uma palavra grega também, claro, que ali, tentando ser mais literal, no português ficaria algo como se fosse canto ao bode, tá? Seria uma espécie de tradução, porque bodes eram sacrificados nesses rituais dionisíacos aí, né, em oferenda ao deus Dionísio e a outros deuses. Então essas canções trágicas, elas eram sempre relacionadas à questão da morte, da dor, e aí é o surgimento da tragédia. E as personagens sempre eram personagens imponentes, muito importantes, eram sempre deuses, reis, heróis.
quem participava, quem articulava isso tudo era a aristocracia. Na questão da tragédia, os festivais, né, na Grécia, tinham júris, né, que é o que a gente já conhece um formato semelhante hoje em dia, que eram os aristocratas, né, enfim, desses grandes festivais. Já a comédia era considerado um gênero, podemos dizer assim, de menor valor, né, era considerado um gênero menos importante. Aí já não era só a aristocracia, já alcançava uma questão mais popular. As personagens das comédias, diferentemente das tragédias que eram deuses, reis, e heróis e tudo mais, na comédia eram personagens comuns, eram cidadãos comuns, simples, do cotidiano, da história da Grécia. E a tragédia, que tinha tradução canto ao bode, a comédia já é diferente. A comédia teria uma tradução de que é espetáculo divertido. Que a ideia era fazer rir, a ideia era ridicularizar, eram sátiras que eram feitas sobre o funcionamento, sobre como era a sociedade grega, feito por pessoas comuns, né? As personagens eram pessoas comuns e os júris também eram pessoas, eram populares, era o famoso que a gente conhece hoje como júri popular, né? E até hoje em dia a gente percebe essa influência, né, de que a comédia acaba sendo mais popular mesmo, né? Para quem às vezes não gosta muito de teatro, não tem muita ligação com essa arte, pelo menos a comédia gosta, né? Então você percebe que a comédia atingiu essa questão popular, e ela vem desde da Grécia Antiga, né? Desde de Atenas. E outra coisa interessante da gente falar e pontuar são as máscaras, né? Que hoje em dia é símbolo do teatro, né? Surgiu na Grécia também. Os atores, eles usavam máscaras enormes por vários motivos. Um deles é porque, infelizmente, as mulheres, elas não podiam atuar, né? Infelizmente, na Grécia Antiga, as mulheres não eram consideradas cidadãs, portanto, não podiam participar dessas festividades como atrizes, no caso. Claro que hoje isso em dia mudou, né? Todos nós sabemos, graças à luta das mulheres em diversos tempos aí da história. Hoje a gente não tem esse problema mais, a luta continua, mas pelo menos isso a gente já melhorou, já evoluiu, né? Mas na época não. Então um dos motivos do uso da máscara é porque os atores, né, todos homens, interpretavam personagens femininos e usavam as máscaras para trazer essa aparência, essa imagem das personagens femininas que os próprios homens faziam. Outro motivo também é porque, como eles representavam várias personagens, né, heróis, deuses e reis, então essas máscaras elas vinham para diferenciar essas personagens, que muitas vezes o mesmo ator, o protagonista que contava toda a história, tinha o coro, né, que fazia os cantos, que contava o grosso da história, e o protagonista, que era 100%, muitas vezes o mesmo ator fazia vários personagens, então ele trocava de máscara, né, e essa máscara também tinha essa função de marcar um deus diferente de um outro herói, diferente de um outro rei para a história. E o outro motivo também, muito importante, porque as arenas eram enormes, e muitas vezes os espectadores ficavam longe dos atores, né, do palco, então as máscaras, que eram grandiosas, bem grandes mesmo, serviam para os espectadores enxergarem melhor, para conseguir ver a personagem, ver a expressão que era feita na máscara, que era até a expressão principal, mais do que a própria face do ator, né, no início do teatro. A gente pode citar também alguns autores, alguns dramaturgos, né, que foram surgindo na Grécia com essa transformação do teatro de festividade para os deuses para uma questão cultural sistematizada. A gente pode citar aí, no caso da tragédia, a gente tem o Sófocles, a gente tem o Eurípedes, a gente tem, deixa eu lembrar, tem mais outro que eu anotei aqui, o Ésquilo também, que eu já estava esquecendo. São nomes importantes da tragédia grega. E na comédia, por exemplo, a gente também tem o Aristófanes, outro autor muito importante, esse já da comédia. Eu estou citando esses autores para vocês porque eles são montados até hoje. Hoje, 2020, século 21, muitas companhias, grupos teatrais montam até hoje peças desses autores, desses dramaturgos lá da Grécia Antiga. Para vocês perceberem como é que isso chegou forte, né, até o nosso tempo. Inclusive o símbolo do teatro hoje, não só do teatro, como das artes cênicas em geral, são as máscaras da Grécia, né, as máscaras da tragédia e da comédia, né, uma máscara sorrindo e a outra máscara com a boquinha para baixo, assim, triste, que representam a comédia e a tragédia, que vem lá da Grécia Antiga e até hoje é símbolo do teatro e das artes cênicas em geral. Então é legal a gente ter esse conhecimento, é importante de perceber, ter essa visão mais aberta de que a Grécia não é o único
ponto importante do início do teatro. A gente tem, né, teatro na mesma época e até mais antigo, com muita importância em outros lugares do mundo, mas por essa sistematização, por coisas que foram sendo criadas e que chegaram até hoje pra gente, o teatro grego tem essa força na história do teatro geral. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não tinha mais nada além. E é isso, galera. É importante a gente saber um pouquinho disso. Eu vou tentar trazer outros períodos e outros espaços, tá? Quero falar bastante do teatro na América Latina, pra gente trazer um olhar mais pra dentro aqui da gente, pro que é nosso, tá bom? Trazer um pouco também da história dos griots na África, que é muito bonita, pra gente abrir o nosso olhar, mas é importante que a gente tenha falado da Grécia também, claro, porque é fundamental para a história do teatro, como eu falei aqui. Beleza? Beijinho no coração de vocês, até o próximo vídeo, valeu, abraço!